Imaginem um futuro onde a humanidade desvendou os segredos mais profundos do universo. Agora, imaginem um viajante desse futuro distante aparecendo em nosso presente. Ele traz avisos e maravilhas de um tempo que ainda está por vir. Um tempo desconhecido. Esta é a essência das histórias de viagem no tempo, sempre fascinantes. Elas inflamam a nossa imaginação e nos fazem questionar a própria estrutura da realidade que conhecemos. Ao longo da história, os humanos foram cativados pela ideia de viajar no tempo, uma ideia intrigante. Mitos, lendas e a ficção científica exploram as possibilidades infinitas. Será que poderíamos viajar para o passado e testemunhar eventos históricos importantes? Será que poderíamos saltar para o futuro e ver as consequências das nossas ações presentes? O fascínio da viagem no tempo reside no seu poder de alterar a nossa compreensão do próprio tempo e espaço. O conceito de viagem no tempo é um paradoxo, um enigma que desafia a nossa percepção de causa e efeito, e muito mais. Se pudéssemos mudar o passado, será que isso reescreveria o nosso presente de forma inesperada? As implicações são impressionantes, levantando questões sobre o livre-arbítrio e o destino de cada um de nós. O desejo de viajar através do tempo não é novo. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido fascinada pela ideia de transcender as barreiras do tempo. Civilizações antigas imaginavam deuses e seres míticos que podiam manipular o tempo. Essas histórias eram mais do que simples mitos. Elas refletiam um desejo profundo de controlar o destino e entender o fluxo do tempo. Histórias de viagem no tempo, por mais fantasiosas que sejam, refletem um anseio humano profundo. Elas nos permitem explorar possibilidades infinitas e questionar nossa própria realidade. Ansiamos por desfazer erros do passado, por vislumbrar o futuro e por transcender as limitações da nossa existência linear. A ideia de poder corrigir nossos erros ou prever o que está por vir é irresistível. A literatura e o cinema há muito exploram o tema da viagem no tempo. Desde os primeiros dias da ficção científica, escritores e cineastas têm usado a viagem no tempo como uma ferramenta para contar histórias complexas e emocionantes. O clássico romance de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, publicado em 1895, incendiou o fascínio do público por este conceito. A obra de Wells não só cativou os leitores da época, mas também inspirou gerações de escritores e cineastas. A história de Wells, passada na Inglaterra vitoriana, imaginava um futuro onde a humanidade tinha divergido em duas espécies distintas. Os Eloi, a viver numa felicidade idílica mas ignorante, e os Morlocks, a habitar no subsolo e a alimentar-se dos Eloi. Esta visão distópica serviu como um alerta sobre os perigos da desigualdade social e do progresso tecnológico desenfreado. Este contraste gritante destacava as potenciais armadilhas do avanço tecnológico e da desigualdade social. Através da sua narrativa, Wells nos forçou a confrontar as consequências de nossas ações e a refletir sobre o futuro que estamos construindo. O século XX testemunhou uma explosão de histórias de viagem no tempo na cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão exploraram o conceito de maneiras inovadoras e emocionantes. Das viagens extravagantes do Doctor Who aos paradoxos alucinantes da franquia De Volta para o Futuro, a viagem no tempo tornou-se um elemento essencial da ficção científica. Essas histórias não só nos entretêm, mas também nos fazem pensar sobre as complexidades do tempo e as implicações de alterá-lo. Estas histórias divertiam, mas também desencadeavam debates filosóficos sobre a natureza do tempo, o livre-arbítrio e as consequências de alterar o passado. Elas nos convidam a ponderar sobre nossa própria existência e a questionar o que realmente significa ser humano em um universo onde o tempo é uma constante inescapável. Um dos relatos de viagem no tempo mais intrigantes surgiu no início do século XXI. Este relato capturou a imaginação de muitos e continua a ser um dos mistérios mais discutidos da era da internet. Em 2000,
Um usuário, alegando ser um viajante do tempo do ano de 2036, apareceu em fóruns online. Ele começou a postar mensagens detalhadas sobre sua missão e o futuro de onde ele vinha. Este indivíduo, conhecido como John Titor, partilhou descrições detalhadas da sua máquina do tempo e fez várias previsões sobre o futuro. Ele descreveu a máquina como um dispositivo complexo, com componentes específicos que ele alegava serem essenciais para a viagem no tempo. A história de Titor ganhou rapidamente notoriedade, provocando debates e especulações intensas. Pessoas de todo o mundo começaram a discutir a veracidade de suas alegações e a analisar cada detalhe de suas postagens. Titor afirmava estar numa missão para recuperar um computador IBM 5x100, que ele alegava ser necessário para depurar sistemas informáticos antigos no seu tempo. Este computador específico, segundo ele, possuía capacidades únicas que seriam cruciais para resolver problemas técnicos no futuro. Ele descreveu um futuro devastado por conflitos, com uma guerra nuclear limitada em 2015 a levar a um colapso social. Titor alertou sobre a necessidade de preparação e resiliência diante de tais eventos catastróficos. As previsões de Titor foram recebidas com uma mistura de ceticismo e fascínio. Enquanto alguns acreditavam que ele poderia realmente ser um viajante do tempo, outros viam suas previsões como meras histórias de ficção científica. Alguns descartaram-no como um impostor, enquanto outros acharam a sua história convincente e as suas explicações técnicas surpreendentemente detalhadas. As discussões sobre a autenticidade de suas alegações continuaram a crescer. Entre as previsões de Titor estava o cancelamento dos Jogos Olímpicos de 2004, uma alegação que se provou falsa. Este erro fez com que muitos questionassem a veracidade de suas outras previsões. Ele também previu uma grande guerra mundial em 2015, o que não aconteceu. A ausência desses eventos previstos levou a mais dúvidas sobre sua história. Apesar das imprecisões, a história de Titor continua a fascinar. A ideia de um viajante do tempo compartilhando suas experiências e avisos sobre o futuro ainda ressoa com muitas pessoas. As suas descrições detalhadas da sua máquina do tempo, os seus avisos sobre o futuro e o seu desaparecimento repentino da internet em 2001 têm alimentado especulação e análises contínuas. Até hoje, a lenda de John Titor permanece viva, inspirando teorias, livros e discussões intermináveis sobre a possibilidade de viagem no tempo. A história de John Titor não é a única a captar a imaginação do público. Desde tempos imemoriais, histórias de viajantes do tempo têm fascinado e intrigado as pessoas. Ao longo da história, tem havido inúmeros relatos de indivíduos que afirmam ser viajantes do tempo ou que os encontraram. Essas histórias variam de encontros casuais a eventos extraordinários que desafiam a lógica e a ciência. Embora a maioria destas histórias careça de provas credíveis, elas destacam o nosso fascínio duradouro pela possibilidade de viajar no tempo. Livros, filmes e programas de TV frequentemente exploram esse tema, alimentando nossa imaginação e curiosidade. Uma dessas histórias é a do viajante do tempo hipster. Este caso peculiar ganhou notoriedade na internet e em várias discussões sobre anomalias temporais. Uma fotografia tirada em 1941, na reinauguração da ponte South Fork, na Colômbia Britânica, Canadá, mostra um homem vestido com o que parece ser roupa moderna. A imagem gerou debates acalorados sobre a autenticidade e a possibilidade de viagem no tempo. O homem, usando óculos de sol, uma t-shirt estampada e um penteado fora de moda para a época, foi apelidado de viajante do tempo por alguns. A fotografia se tornou um ícone para os entusiastas de teorias de conspiração e mistérios não resolvidos. No entanto, após um exame mais aprofundado, a sua roupa e aparência podem ser explicadas pelas tendências da moda da época. Especialistas em moda e historiadores apontaram que os itens que ele usava estavam disponíveis na década de 1940, embora fossem incomuns. Outra história popular é a experiência Filadélfia. Este conto misterioso envolve alegações de invisibilidade e teletransporte, capturando a imaginação de muitos.
Esta alegada experiência militar, que se diz ter ocorrido em 1943, envolveu o USS Eldridge, um contratorpedeiro da Marinha. A história sugere que o navio foi sujeito a um experimento secreto que visava torná-lo invisível aos radares inimigos. De acordo com a história, o navio foi equipado com tecnologia experimental destinada a torná-lo invisível ao radar. No entanto, o experimento teria tido consequências inesperadas e dramáticas. A experiência supostamente correu mal, fazendo com que o Eldridge se teletransportasse de Filadélfia para Norfolk, Virgínia, e voltasse novamente. Relatos afirmam que a tripulação sofreu efeitos colaterais terríveis, incluindo desorientação e até fusão com o próprio navio. A história da experiência Filadélfia, embora amplamente desmascarada, continua a circular na cultura popular, muitas vezes embelezada com contos de viagem no tempo e teletransporte. Livros, filmes e documentários continuam a explorar essa lenda, mantendo-a viva na imaginação coletiva.